Barbárie, barbárie. Eu trouxe aqui para a gente o site Olhe para a Fome, e esse é o resumo da pesquisa que foi feita no fim de 2020. Eu vou apresentar os dados do resumo. Só para a gente poder fechar esse ciclo aí, agora com os dados da fome no Brasil de um jeito mais alarmante, né? São dados, na verdade, são dados alarmantes por si só, né? Não é o jeito que é apresentado. Antes disso, Alex, boa noite, Alex, tudo bom? A Ana comenta, eu vi uma reportagem alegando que o trigo argentino nem é tão bom para panificação, que ele é dirigido mais para comida industrializada. Gente, fiquem à vontade para deixar seus pontos, suas críticas, suas provocações, seus comentários. Se alguém quiser falar, deixar esse comentário falando, eu coloquei o link no chat aqui do vídeo. É só clicar no link e entrar. Só basta avisar antes. Eu não sei se o link está clicável, na verdade, aqui no chat. Me avisem, por favor, se alguém tiver vontade de falar com a gente, né? O Mauro comenta, saco vazio não vai se pôr em pé. A ideia do fast food é para que se trabalhe mais rápido. Ninguém mais para nem para comer. Fora o uso de analgésicos, arrebente seu pescoço, mas continue no home office. Eu diria que aqui no Brasil, o fast food é o salgadinho, né, cara? O nosso fast food não é bem o McDonald's, né? McDonald's vai assim, você pega a galera que tem uma certa renda média, que não pode se confundir aqui no Brasil com classe média, né? Classe média é um conceito diferente, um conceito de uma pessoa que consegue ter uma vida estável, ter os filhos na escola, os filhos estudam idiomas, você consegue algumas vezes viajar para fora. Isso é o conceito de classe média. Aqui no Brasil quer se misturar, às vezes, o conceito de classe média com o conceito de renda média. Aí você fala que a pessoa de classe média aqui no Brasil ganha R$ 1.500 por mês. Não, isso é a renda média. Mas não caracteriza, não dá à pessoa os benefícios de uma classe média efetivamente que atenda a esse conceito, que é a classe média dos Estados Unidos, da Europa, coisa e tal. De forma alguma. E a renda média, quem tem essa renda média aqui no Brasil, pode até ir no McDonald's uma vez por mês, quando cai o salário lá no quinto dia útil, até vai no McDonald's. Eu, por exemplo, quando trabalhava de telemarketing, quando caía lá o salário lá no quinto dia útil, todo mundo ia lá no McDonald's, almoçava no McDonald's, mas era só isso. Era só isso. Depois, o resto do almoço era coxinha. Aí a coxinha é o nosso fast food, que faz tão mal quanto. Faz tão mal quanto. Fast food aqui no Brasil é a coxinha, é o risole, sabe? É um salgadinho que você compra, fofura. Nem sei se ainda tem o salgadinho fofura. O nosso fast food é mais. Não vou nem dizer que é mais podreira, né? É tão podreira quanto, né? Mas eu entendi seu comentário, mano. A Ana diz, era assim na época do FHC, nós não sabíamos se seria possível algum dia conseguir quitar os cartões. A situação da Freire, né, de Teresina. Eu não sei se reparou, tanto Ana e Vinícius, que as campanhas que o Lula está fazendo agora na TV, enfim, em outros lugares, ele está tocando justamente na tecla alimentar, né? O Lula tem deixado de falar de outras pautas que ele já levantou muito, como a própria questão do ProUni, acesso à universidade, coisa e tal, mas as propagandas dele recentes têm se direcionado justamente a essa coisa que, tipo, no meu tempo, o pobre tinha comida no prato, fazia 3, 4 refeições por dia, comia carne, comia pão, sabe? O Lula está indo muito por essa linha, até porque ele já sacou que é esse o problema que está afligindo mesmo, né, a população mais pobre do Brasil. Não adianta nem agora ele falar em acesso à universidade quando você tem essa situação de calamidade aí alimentar, né?
Perfeito. Bom, hoje a fome no Brasil, a insegurança alimentar, aliás, no Brasil, afeta mais da metade da população, 116,8 milhões de pessoas. É 2 vezes a população da Argentina e é mais da metade da população do Brasil. Acho que isso é até mais chocante, dito dessa forma, né? 19,1 milhões de pessoas é a quantidade que passa fome no Brasil. O número corresponde a praticamente a população da Grande São Paulo inteira, né? Eu sou da Grande São Paulo e garanto, é muita gente. O Brasil continua dividido entre os poucos que comem à vontade e os muitos que só têm vontade de comer. E isso é muito interessante, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2004, 2009 e 2013, revelou uma importante redução da insegurança alimentar em todo o país, né? Em 2013, a parcela da população em situação de fome havia caído para 4,2%, o nível mais baixo até então. 2013 é o ano dos protestos, né, do início dos protestos e tal. Isso fez com que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura finalmente excluísse o Brasil do mapa da fome que divulgava periodicamente. Mas esse sucesso na garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável foi anulado. Os números atuais são mais do que o dobro dos observados em 2009. A fome retornou aos patamares de 2004, e aqui tem o gráfico legal, interessante de se ver. Segurança alimentar está em verde, para a gente poder ver a queda que acontece de 2013 para frente. Em 2013, quase 80% da população em segurança alimentar. Insegurança alimentar na linha amarela, que vem subindo até 34% em 2020, em 2013, 12%. Insegurança alimentar moderada, de 6,1 vai para 11,5%. 6,1 em 2013, 11,5 em 2020. Insegurança alimentar grave salta de 4,2 em 2013 para 9% em 2020. 9%, a gente tem uma população de mais ou menos 212 milhões de habitantes, vamos colocar aí para 210, só para facilitar a conta, significa que um pouco menos de 21 milhões de pessoas, passa fome nesse momento. No norte, em 2020, o índice de insegurança alimentar esteve acima dos 60% no norte e dos 70% no nordeste, enquanto o percentual nacional é de 55,2%, que é o primeiro número que nós mostramos. Já a insegurança alimentar grave afetou 9% da população brasileira como um todo, mas 18,1% nos lares do norte, 13,8% no nordeste. As regiões que classicamente são mais afetadas pela fome e onde teve um trabalho pesado dos governos do PT justamente para diminuir essa estatística. Esse é o gráfico geral, mostra justamente o percentual de lares em insegurança alimentar nas diferentes regiões, e aqui fica claro que a região sul-sudeste ela tem afeta menos a região sul e sudeste comparado a norte e nordeste, como classicamente é no Brasil, né? E isso é interessante também em gênero, cor e grau de escolaridade. 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome, contra 7,7% quando a referência era o homem. Das residências habitadas por pessoas pretas e pardas, a fome esteve em 10,7%. Entre pessoas de cor branca, raça branca, esse percentual foi de 7,5%. A fome se fez presente em 14,7% dos lares em que a pessoa de referência não tinha escolaridade ou possuía ensino fundamental incompleto. Com o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, caiu para 10,7%. Finalmente, lares chefiados por pessoas com ensino médio completo em diante, despenca para 4,7%. A fome ela tem gênero, tem cor, tem grau de escolaridade,
Mas é importante dizer também que ela tem lado, né? Ela tem lado no espectro político. Não é à toa que foi de 2013 para cá, com aquelas manifestações lá, aquela tomada do vamos tornar o Brasil um país mais liberal, né? Vamos liberalizar o Brasil, choque de liberalismo, enfim, depois aquele golpe de 2016, aquela pataquada, aí o Bolsonaro, Lava Jato, que fez uma terra arrasada, sobretudo na esquerda brasileira. A fome também, principalmente, vai afetar, sim, com cor, com gênero, sim, mas a fome tem lado, né? Os mecanismos que geram esse estado de coisas têm lado no espectro político, né? Algo interessante também, segurança alimentar, ela avança não só em quem se encontra em condição de pobreza, que acho que é um pouco da situação que a gente falava de comer biscoito, por exemplo, como uma alternativa mais barata a se alimentar regularmente com comida de verdade. Não necessariamente isso acontece com quem está numa situação de miséria, pelo contrário, né? Em situação de miséria você não compraria provavelmente os biscoitos diariamente, por exemplo. Houve em 2 anos um aumento acentuado na proporção da insegurança alimentar leve, de 20,7% para 34,7%. Cerca da metade dos entrevistados relatou redução da renda familiar durante a pandemia, provocando inclusive cortes nas despesas essenciais. Esses lares constituem o grupo com maior proporção de insegurança alimentar leve, por volta de 40%. Isso aponta para o impacto da pandemia entre famílias que tinham renda estável, que provavelmente foram empurradas da segurança alimentar para a insegurança alimentar leves por conta da pandemia. A crise econômica agravada pela pandemia está fazendo com que a insegurança alimentar se alastre, inclusive os que não se encontram em condição de pobreza. Que segurança é essa que a pessoa tinha que, quando vem a pandemia, passa para a insegurança? A pessoa tem a segurança, tem uma guerra na Ucrânia, passa para a insegurança. Nunca teve segurança nenhuma alimentar, né? Conseguiu o básico e quando vem alguma coisa, porque hoje em dia também, sei lá, cara, parece que é isso, parece que é toda hora, né? O Brasil estava se recuperando da crise de 2016, né? Ah, não, as coisas não estão se recuperando da crise de 2016. Ah, o petróleo está alto, a crise de 2016. É nada, o petróleo está alto porque o petróleo está sendo vendido em dólar. Aí a pandemia, lógico, veio a pandemia, afetou, não sei o que lá, mas agora já não é pandemia, agora é Ucrânia. O que vai ser daqui a pouco, né? Tipo, que tipo de estabilidade que nunca ocorreu na história do mundo vai precisar ter para o capitalismo conseguir fazer com que as pessoas, principalmente na periferia, vivam com o mínimo conforto, né?